Dando continuidade à exposição do livro de Deuteronômio, Deuteronômio capítulo 21. Nós vamos ler os dois últimos versos do capítulo 21. Vinte e 23. Se alguém houver pecado passível da pena de morte e tiver sido morto e o pendurares no madeiro, o seu cadáver não permanecerá no madeiro durante a noite, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto o que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. Assim, não contaminarás a terra que o Senhor teu Deus te dá em herança. Amém. Vamos à presença de Deus mais uma vez em oração, irmãos. Nos damos graças, Senhor, mais uma vez pelo grande privilégio e oportunidade que o Senhor nos concede de abrirmos a Tua palavra para ouvirmos a Tua voz. Apesar de nós mesmos, Senhor, fale conosco, glorifica o Teu nome. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Existem algumas histórias intrigantes na história da igreja e que chamam a nossa atenção quanto à crueldade da morte de algumas pessoas. Então, por exemplo, na abadia de Westminster tem ali o túmulo de Oliver Cromwell. E nesse túmulo você se depara com duas datas da morte dele, 1558 e 1560, 2 anos depois. E então, por que duas datas da sua morte? Não é? Aquele morreu de fato e aquele foi condenado depois. Há um ato interessante, porque quando Cromwell assume, não é, o domínio por meio da Revolução, e ele assume o poder, há um problema clássico de continuidade, porque não havia um sistema monárquico. Naturalmente, o filho dele ia dar continuidade ao poder da Inglaterra, no Reino Unido. Acontece que o seu filho não tinha a mesma habilidade que ele. Depois da morte dele, o filho perde o trono, e o rei que foi destituído, que era Carlos, o filho Carlos II, toma o poder, e aí ele baixa um decreto em que eles vão executar Oliver Cromwell. Então ele já está morto. 2 anos depois, ele vai, exuma o corpo, tira, e ele vai decapitá-lo, ele vai pendurá-lo e decapitá-lo. Impressionante, porque isso aconteceu também com um grande servo de Deus na história, Wycliffe. Ele também passou por algo parecido com isso, só que um pouco mais de tempo. Se eu não me engano, 100 anos. Quando John Hus foi condenado, ele foi condenado junto. E era interessante porque ele morreu provavelmente de malária, não se sabe exatamente a causa, mas provavelmente ele morreu de malária num determinado tempo da sua vida. E depois as suas teses, que eram reformistas, não é, foram condenadas pela Igreja Católica Romana, lá na frente, e aí ele foi tirado dos seus ossos e queimado. 100 anos depois. Alguma coisa impressionante, que a crueldade da morte, e aí significa não simplesmente satisfação com a justiça, ele morreu, mas há um tom de crueldade. E às vezes nós nos esquecemos que a execução, a tirar a vida de alguém, pertence ao Estado, como dado por Deus essa autoridade, mas não de condená-lo além da morte. Isto é, uma vez morto, não há outra condenação que eu possa dar a ele, porque isso aí só depende de Deus. Ninguém condena ninguém pós-morte, a não ser Deus.
É Deus que lança no inferno. É por isso que Jesus Cristo diz no Evangelho: vocês temem ao homem que apenas pode matar o seu corpo, mas não temem a Deus que pode lançar no inferno o corpo e a alma. Isto é, aquele que pode te condenar por toda a eternidade. Não apenas no ato da morte, mas por toda a eternidade. E a crueldade, às vezes a sede de vingança, é fazer o indivíduo sofrer no inferno até mesmo durante ou após a própria execução do indivíduo. Esse texto é interessante porque ele nos ensina que até mesmo quando o pecado é condenado como pecado de morte e que o indivíduo vai ser executado e ele vai ser pendurado no madeiro, há uma regra: ele não pode passar até depois do anoitecer. O corpo tem que ser tirado e sepultado. O Senhor põe limites a isso. Veja, não há em nenhum momento nenhuma restrição àquilo que o Senhor ensina e o que deve ser praticado. Isto é, o Senhor ordena que ele deve ser executado. O texto diz, no verso 22, se alguém houver pecado. Então, o pecado aqui foi cometido, a quebra da lei de Deus. E dentre esses pecados, existem aqueles que são passíveis de pena de morte. Se alguém houver pecado, passível de pena de morte, e tiver sido morto, não é? E pendurares no madeiro. Veja, ele não vai ser morto no madeiro, ele foi morto e você vai pendurá-lo no madeiro. A gravidade daquele pecado. Não é? E aqui o Senhor está dizendo, é interessante que João Calvino, quando ele comenta esse texto, ele faz uma alusão, ele faz uma análise interessante. Ele diz assim, literalmente, a lei que nós temos diante de nós aqui contém duas partes de João Calvino. A primeira é que quando um ofensor, um pecador, um criminoso é executado por ordem da lei, os homens não devem ser envergonhados, ou não devem ficar envergonhados em pendurá-lo no madeiro. A lei ordena. Por quê? Porque a morte, diz ele, não é algo contra Deus, e veja bem, é a manifestação do juízo de Deus. O exercício do juízo, o Estado exercer juízo, diz João Calvino, não é contra Deus, nem contra o direito, mas pelo contrário, é a maneira que Deus ordena para manter o governo em equilíbrio, para que haja harmonia no Estado. O Senhor então diz, João Calvino, essa é uma maneira que Deus utiliza para poder trazer equilíbrio e manter o governo civil dentro da raça humana em equilíbrio, quando os graves crimes são condenados com severidade. Você dá a pena devida àquele crime. É interessante que o texto aqui não diz que crime, mas ele diz passível de pena de morte. Então, aí o leque se abre. Muitos crimes, muitos pecados são passíveis de pena de morte. E aí o indivíduo vai ser pendurado no madeiro. O texto diz, e o pendurares no madeiro. E é interessante porque aqui é uma coisa após a outra. Ele foi morto e você vai pendurá-lo no madeiro, como diz o texto sagrado. Provavelmente ninguém morria por ser pendurado no madeiro. Isso aqui é um ponto importante. Não havia esse tipo de morte em Israel, certo? Ele era apedrejado, provavelmente foi apedrejado. Nós acabamos de expor um texto imediatamente antes desse, em que o filho era o juvenil, não é? Que era contumaz e rebelde, não se arrependia do pecado, ele era apedrejado. Então pode ser, e era como era executado o crime, como um indivíduo que cometia tal pecado era executado naquela época. Não havia esse tipo de condenação, mas eles, ao serem posteriormente, depois de serem apedrejados, não é? Eles talvez pecaram por blasfêmia, não é? Ou outro crime que eles cometeram contra o Senhor. Por ordem dos juízes, eles são então pendurados, os seus corpos são pendurados por algum tempo no madeiro. É um espetáculo para o mundo, diz Matthew Henry. É um espetáculo para o mundo, para mostrar
e infligir nos outros o terror, para que eles não pratiquem isso, porque esse crime é condenável diante dos olhos do Senhor. Não apenas o que eles leram, eles vão temer, mas o que eles estão vendo, eles vão temer. É interessante que a Escritura ensina isso até mesmo quanto à disciplina na igreja. Você vai disciplinar, e a disciplina, em casos específicos, ela é pública para que ela produza exemplo e temor nos irmãos e na igreja, para que se saiba que não se deve caminhar dessa maneira. O pai, quando disciplina um filho que cometeu determinado pecado, ele o faz e ele vai, e os irmãos vão saber, eles sabem, se nós fizermos isso, nós vamos ser disciplinados. Se nós andarmos dessa maneira, nós vamos ser disciplinados. Isso causa um temor diante daqueles que estão vendo. É nos ensinado também, irmãos, que quando ele fosse pendurado, antes do pôr do sol, o corpo deveria ser tirado e sepultado. Não deveria ser mantido lá por toda a noite, como o texto diz claramente. A lei é clara. É suficiente para o homem e para a sua punição. Não vá mais além disso. Não permita, não permita que o crime seja punido além do seu crime, da sua pena natural. É para Deus a pena após a morte. E isso tem um tempo, tira o corpo, sepulta o corpo. Importante nós entendermos ainda, o malfeitor e o seu pecado vão ser colocados no sepulcro. Dessa forma, o Senhor preserva a honra do corpo humano, e ao mesmo tempo o zelo pelas palavras e até mesmo o zelo pelo pior dos criminosos. O pior deles, o Senhor mostra o cuidado com o seu corpo. Isso é importante, e esse é um elemento interessante, porque o corpo não é simplesmente tratado de qualquer forma. Essa é uma das razões pelas quais não é um princípio ou uma doutrina fechada e dizer não se pode fazer, mas nós deveríamos como crentes evitar, por princípios bíblicos de respeito ao corpo, como a Escritura trata a ideia da cremação, que é um princípio claro de desonra ao corpo. Alguém vai dizer, mas pastor, e a pessoa que morre há 500 anos atrás só está o pó? Esse é o processo natural da degeneração. Não é a maneira como eu trato o corpo. E a pessoa que morreu queimada, essa foi a providência divina em fazê-lo. Não é a maneira como eu trato o corpo daquele que morreu. É um princípio claro, o Senhor manda tirar e manda sepultar. Ele não vai ficar pendurado ali muito tempo, vai ser tirado e sepultado. Por princípios de como o Senhor mostra isso, irmãos, e lembre-se, quando nós estamos em Cristo Jesus, nós que fomos salvos por Ele, e nós estamos unidos a Cristo, quando nós morremos, a separação do nosso corpo da alma, a Bíblia diz que a nossa alma vai para o céu e o nosso corpo é sepultado, não significa que apenas só minha alma está unida a Cristo, o meu corpo está unido a Cristo. De tal maneira que a esperança da ressurreição está posta exatamente nisso. Porque assim como Cristo ressuscitou dentre os mortos, nós também ressuscitaremos com Ele. O tempo para a exposição dos corpos é limitado pela mesma razão, irmãos, em que o Senhor ordena a quantidade de açoites não poderia passar de determinados. O Senhor ordena o limite para cada coisa. E aí, punir além da morte é tomar o lugar de Deus. Depois de morto, não há nada mais que eu possa fazer para infligir dor àquele que morreu. É por isso que nós tememos a Deus, que lança no inferno a alma
e o corpo, não ao homem que apenas pode matar o nosso corpo. É claro, e é importante nós entendermos aqui, irmãos, que esse texto é utilizado no Novo Testamento de maneira preciosa. Esse texto é utilizado no Novo Testamento de maneira preciosa. Por exemplo, você vai ver que o Senhor Jesus Cristo, Paulo, quando trata desse tema em Gálatas, no capítulo 3, eu queria que você fosse comigo para Gálatas, no capítulo 3, e percebesse como ele utiliza esse texto ali. Gálatas, capítulo 3. Verso 13, ele diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. E é interessante que você vai voltando para o texto de Deuteronômio, sem desmarcar esse texto, ele usa exatamente a mesma expressão. Ele diz, porque ele é maldito, não é? O texto diz exatamente lá. Volte comigo para Deuteronômio, por favor, irmãos. Veja o texto que diz a Escritura Sagrada. Deuteronômio, capítulo 21. E veja aqui no verso 22, as palavras de Moisés são exatamente essas citadas pelo apóstolo Paulo no texto, quando ele diz assim, no verso 22, ele diz assim: se alguém houver pecado passível de pena de morte, e se tiver sido morto e pendurado no madeiro, o seu cadáver não permanecerá no madeiro durante a noite, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto o que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. É maldito de Deus. E Paulo vai dizer que Cristo, ele se tornou maldição em nosso lugar. Então ele vai e cita esse texto, porque ele foi pendurado no madeiro. Então há algum aspecto cerimonial nessa lei aqui. Quando a lei de Moisés toca o corpo, irmãos, mortal, e quando a lei de Moisés toca o corpo que está sendo contaminado, ou que pode contaminar, ele diz que esses corpos não podem ser deixados pendurados, porque a lei diz que o morto contamina. E porque ele contamina, não pode ser pendurado e permanecer lá mais do que o tempo ordenado. E se ele permanecesse lá, ele não só contaminaria os homens, mas a terra. E a razão dada aqui é clara, irmãos, a referência a Cristo é clara. Cristo foi pendurado no madeiro, ele foi feito maldição em nosso lugar. Isso aqui é o mais elevado grau da desgraça e da reprovação que pode ser realizado a um homem. Ele está debaixo da ira de Deus. Ali, naquele texto, era um aspecto externo da punição. Jesus Cristo sofre as angústias não apenas no corpo, mas também na sua alma. Ele está pendurado, ele foi abandonado, ele é indigno, mas não deixa ele passar a noite. E você vai ver que João vai descrever isso no capítulo 19, ao cair da tarde, porque era a preparação para o santo dia do Senhor, que era o sábado. Eles então precisam tirar o corpo antes do final do dia, antes que caísse a tarde. E a lei do Senhor impedia que ele dormisse ali pendurado. Ele foi tirado então e sepultado. A questão é que Jesus Cristo ali sofre as maldições, porque ele foi colocado debaixo da lei. Voltando para o nosso texto, por favor, do livro de Gálatas, volte comigo lá mais uma vez, irmãos. Preste bem atenção nos versos anteriores, como o apóstolo Paulo lida com esse tema. Gálatas capítulo 3, nós lemos o 13 particularmente, nós vamos ler os versos um pouco antes. Verso 11, ele diz: é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé.
Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei. E, entenda, e ele tá descrevendo aqui que havia uma lei e que a maldição da lei implicava que aquele crime sujeito à pena de morte deveria ser pendurado e passar um período de tempo pendurado no madeiro. Só que Cristo morreu ali no madeiro. Ele não foi apedrejado antes, ele foi morto na cruz. E na cruz ele está se submetendo à lei, ele está cumprindo a própria lei. É por isso que Cristo não foi condenado em uma conversa isolada, foi num tribunal, porque era um princípio claro de injustiça, de falsas leis. Cristo foi condenado, então o Senhor ordena isso, entende? São Pilatos, Herodes, ele vai sendo levado um para um e todos falsamente vão condenando a Cristo à morte, sem nunca ter cometido um único pecado. E ali, ele condenado à morte, ele é pendurado no madeiro. Cumprindo a lei, se submete àquilo ali. E o texto diz, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Nós estamos debaixo de maldição. Não há possibilidade. E que maldição é essa? Veja o verso 10 do capítulo 3 de Gálatas. Paulo diz, todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-la. Todos os que estão debaixo da lei, irmãos, estão debaixo de maldição, porque a lei exige perfeita obediência pessoal e perpétua. É só você olhar para o verso, maldito todo aquele que não permanece. Veja, não significa dizer maldito todo aquele que não guarda a lei por um dia ou 2 dias, é que não permanece. Você pode guardar a lei 1, 2, 3 dias, mas você quebrar a lei um único dia, você não permanece em obediência. Mas não é apenas isso, ele continua o texto, não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-la. Então não é apenas uma lei, são todas elas. Você deve permanecer em obediência a toda a lei. Se você está debaixo da lei e você está debaixo de maldição, você está condenado, você está morto. E então o Paulo diz, Cristo nos resgatou da maldição da lei. Como, irmãos? Como se resgata da maldição da lei? A lei exige 2 coisas fundamentais: perfeição e punição. A lei requer punição e a lei requer perfeição. Aquele que nunca cometeu pecado vai ser punido por aqueles que estavam sob a lei. Ele se torna maldição em nosso lugar. Ele se torna maldição em nosso lugar. Uma pergunta no breve catecismo, que lida com esse tema que nos chama muita atenção, né, a pergunta 27 do breve catecismo, e quando é perguntado literalmente, não é, no catecismo acerca qual é o estado de humilhação, em que consiste o estado de humilhação de Cristo, pergunta 27 do breve catecismo, e o catecismo responde, a humilhação de Cristo consiste em ele ter nascido numa condição de humildade e pobreza, ter sido criado sob a lei, submetendo-se às misérias dessa vida, a ira de Deus e a maldição e a morte maldita de cruz, diz o catecismo, em ser sepultado e continuar sob o poder da morte por um tempo. Então, é do seu nascimento até o sepultamento. Aí nisso consiste o estado de humilhação de Cristo. E o texto diz, o catecismo vai responder, ele está debaixo da ira de Deus e da maldição e da morte maldita da cruz. E esse termo, maldição
e ira. É isso, exatamente isso que está sob os homens. E é isso que Paulo vai utilizar esse texto de Deuteronômio, capítulo 21. Ele extrai um princípio claro: aquele que é pendurado no madeiro, irmãos. Obviamente, não pense que Paulo está dizendo aqui que ele está debaixo simplesmente de que ele está debaixo da ira eterna de Deus naquele contexto. Ele está debaixo Deus não aprova, Deus condena. Ali é uma linguagem menor para se referir àquele homem. Mas aquela linguagem utilizada no texto é porque ele é maldito do Senhor. Está debaixo de maldição. Paulo vai utilizar esse trecho da lei e dizer: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Porque ele não foi apedrejado simplesmente e sepultado. Ele foi pendurado no madeiro. O apedrejamento revela um pecado grave. O ser pendurado no madeiro significa que a maldição de Deus está sobre ele. É exatamente isso. A maldição de Deus está sobre ele, como a Escritura tão claramente nos ensina aqui. Deus revela a sua ira, Deus revela o quanto ele abomina o pecado, e ao mesmo tempo ele revela que naquela morte na cruz é a maneira como ele descreve a maldição que vai vir e cair sobre Jesus Cristo. A maldição do pecado mostra que Cristo se submeteu àquela situação em que Cristo foi pendurado no madeiro e que a ira de Deus caiu sobre ele e a maldição de Deus estava sobre ele. Esse é o estado claro que a Escritura descreve o momento em que Cristo está pendurado no madeiro. Ora, Matthew Henry, ainda comentando esse texto, ele diz algo que nos chama a atenção. Ele diz o seguinte, Moisés, pelo Espírito, usa a frase amaldiçoado, ou maldito de Deus, ou sob a maldição de Deus. Quando, na realidade, o que ele está dizendo é que ele foi tratado com ignomínia, ele foi tratado de maneira dura. E esse princípio é aplicado a Cristo, diz ele. E mostra a maldição que Cristo levou sobre si na cruz do Calvário. Literalmente, a maldição que Cristo levou sobre si na cruz do Calvário. Aplicada à morte de Cristo. Não somente porque ele levou o nosso pecado, e foi exposto à vergonha, não apenas por isso, como os malfeitores eram também diante de Deus, mas porque ele estava sendo colocado sob o madeiro, e em particular descrevendo que Deus usava aquela expressão no pleno sentido para com ele: está debaixo de maldição. A culpa do nosso pecado. E o que chama a nossa atenção é que a lei é usada para mostrar como Deus abomina o pecado e como a lei precisa ser executada para que sirva de exemplo. Mas a cruz é levantada para que se veja que não há outro meio de redenção, porque todos estão sob a lei e sob maldição. Se a maldição não for removida, não haverá chance ou salvação para nós. Aquilo ali, a cruz do Calvário, aquele momento histórico, é muito mais do que um exemplo para a sociedade de fugir do pecado. Aquele é o poder para libertar o homem da maldição. Então lembre-se disso. No dia da cruz, tinham 2 homens pendurados no madeiro com Cristo. 2 criminosos. E ali está o exemplo de que ele veio levar a maldição sobre si. Um deles disse: se tu és Deus, usa a tua força para nos tirar daqui. Em outras palavras. O outro diz: você não teme? Nós estamos aqui porque somos criminosos, porque pecamos. Ele está aqui sem ter cometido pecado.
E ele olha para Cristo e diz: Senhor, quando entrares no teu reino, lembra-te de mim. Aquele homem pendurado no madeiro, como aqueles do Antigo Testamento, revelavam ao mundo o quanto o crime é abominável a Deus. E como o mais terrível crime é abominável a Deus. Mas aquele que estava no meio, lembra a humanidade, que o mais terrível pecador pode ser liberto se crer naquele que levou a maldição que estava sobre mim. Se ele levar sobre ele, se eu crer nele, eu tenho a vida. Aquela cruz me lembra isso. E aqueles dois criminosos revelam isso. A humanidade é dividida em duas partes. Os que querem o poder do Evangelho para poder viver bem nesse mundo, mesmo no pecado. E aqueles que olham para a cruz e dizem: Senhor, salva a minha alma. Porque eu sou um pecador, criminoso, eu sou digno de estar onde eu me encontro. Ele foi salvo naquele dia, diz a Escritura Sagrada. Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Paulo aplica de maneira gloriosa a lei. Ele levou a maldição sobre si. Já não está mais sobre nós, já não está mais sobre aquele que foi para o paraíso. A lei o condenou, a lei o matou, e aqui vem o ponto: a lei vai executar, mas não significa que aquele que vai ser executado pela lei não possa ser salvo. E aí é outro equívoco que nós cometemos como sociedade, dizendo: ora, mas se for matá-lo e ele for um eleito. O ladrão na cruz é o maior exemplo disso. Ele foi executado e era um eleito. A lei não deixou de ser cumprida, mas o Senhor teve misericórdia dele e ele se arrependeu dos seus pecados. A maldição que estava sobre ele foi tirada. Essa é a principal. Nós podemos até ser condenados pela lei, se nos arrependermos e o Senhor levar sobre si a nossa culpa e a maldição que está sobre nós, certamente nós seremos limpos. Naquele momento, quando Cristo morreu na cruz do Calvário, ele foi tirado da cruz. Como é dito na lei, não vai passar a noite lá. E a razão pela qual não deveria ficar pendurado era porque ia contaminar a terra. Quando o Senhor morre e é sepultado, o seu sacrifício purifica e limpa todos aqueles por quem ele morreu. A igreja, ela foi lavada e purificada pela plena satisfação do que Cristo fez na cruz do Calvário. Não só nossa alma é limpa, como a terra é restaurada. O que está no madeiro leva a maldição. E essa maldição não está sobre o homem, está sobre a criação. Maldita é a terra por tua causa. Ele não apenas restaura o homem, como ele restaura a própria criação. O Senhor Jesus foi feito maldição em nosso lugar. Paulo diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele
que for pendurado em madeiro. E sabe o que acontece nesse momento quando nós cremos no Cristo que foi pendurado no madeiro, fazendo-se maldição em meu lugar? A bênção que foi dada a Abraão chega aos gentios por meio de Jesus Cristo. É a única maneira pelo qual as bênçãos prometidas a Abraão chegam a mim, porque toda a maldição da lei foi levada por Cristo na cruz do Calvário. Mas você sabe o que significa isso também? Você que está sem Cristo e sem o Evangelho hoje, você está debaixo dessa maldição. E aí você talvez até diga, mas eu não sou um criminoso que mereça esse tipo de condenação. Lembre-se que Ele nos resgatou da maldição da lei, e a lei tem uma maldição clara. Maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Maldito todo aquele. Então, maldição não é todo aquele que comete aquele crime que é digno de ser pendurado no madeiro, mas todo aquele que quebra a lei de Deus e não tem Cristo está debaixo de maldição, e não há como fugir disso. Então essa é a tua realidade hoje, se você está sem Cristo. Não há outra esperança para você se você está sem Cristo. E agora é a tua única oportunidade, porque você pode se livrar da lei até dessa terra. Você pode até dizer que nunca foi preso, nem vai ser condenado, mas você não vai escapar do tribunal em que o Senhor nos julgará segundo os seus padrões que Ele estabeleceu. Maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Se você não entender que você está debaixo dessa maldição, você não vai entender o que Paulo está dizendo. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Essa é a chance e a oportunidade de você correr para Cristo Jesus e ser salvo. Essa é a tua oportunidade. É isso que você precisa hoje. Você precisa do Evangelho de Cristo, para que você seja liberto dessa maldição. Naquele dia, você não vai ser lançado, pendurado numa árvore. Você vai ser lançado no inferno por toda a eternidade. Você escapou da punição desse mundo, talvez, mas você não escapará, você que está sem Cristo, da eternidade, do inferno. Por outro lado, nós podemos ter certeza, irmãos, e até mesmo você que está sem Cristo, talvez você diga, eu sou um pecador terrível e que não há esperança para mim. Lembre-se, Jesus levou a maldição que estava sobre ti, sobre si, tornando-se Ele mesmo maldição em nosso lugar. A história daqueles dois ladrões na cruz representa exatamente o estado da tua alma hoje. Você precisa olhar para Cristo não como aquele que queria sair dali para continuar os seus pecados, mas como aquele que disse, eu sou digno de ser punido, porque eu sou pecador, e olhar para Cristo e dizer, o Senhor nunca cometeu pecado, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Na cruz Ele levou a maldição, ali a minha salvação foi conquistada. Imediatamente a maldição daquele que creu foi levada. E ele foi salvo. Como igreja do Senhor, nós temos esse grande presente da parte de Deus. Já não está sobre nós nenhuma maldição, irmãos. Já nenhuma ira
A ira de Deus já não está mais sobre nós, porque caiu sobre Cristo. A maldição caiu sobre Cristo. Nós que estamos em Cristo não estamos mais debaixo de maldição. Primeiro, essa história de maldição hereditária, isso não tem fundamento, tendo em vista que Cristo levou sobre si, tornando-se Ele mesmo maldição em meu lugar. A maldição que estava sobre mim foi tirada na cruz, e a minha maldição era a maldição de Adão. Eu nasci em iniquidade, eu ia viver na iniquidade, eu ia habitar o inferno naturalmente. E o Senhor tirou de sobre mim a maldição que foi concedida por condenação contra o pecado. Todos nós estávamos assim. Não há mais maldição para todo aquele que está em Cristo Jesus. Paulo diz isso lá em Romanos capítulo 8, verso 1. Não há mais condenação, não há mais juízo para aqueles que estão em Cristo. Porque Ele levou sobre si a nossa maldição. E agora você é livre, irmão. Agora você é livre para amar o Senhor, para servir ao Senhor. Até mesmo a disciplina, a Bíblia não chama de maldição. Ela não chama de ira, ela chama de amor paternal. O pai disciplina o filho a que ele ama. Até mesmo um filho que se desvia é disciplinado como filho, não como inimigo eterno de Deus. Já não há mais maldição para todo aquele que está em Cristo Jesus. Porque maldito é aquele que é pendurado no madeiro. Jesus Cristo se tornou maldição em nosso lugar, para que fôssemos libertos de toda a maldição. Vamos curvar nossa cabeça por algum instante, irmãos, e orar ao Senhor. Nós te damos graças, Senhor, porque podemos ver e ouvir na Tua palavra, como a Tua lei, até mesmo aparentemente despretensiosa, mas tão real e tão verdadeira. Ela aponta para a glória do Evangelho de Cristo, quando Paulo utiliza trechos da Escritura a nos mostrar a glória daquele que foi sepultado ou que foi pendurado no madeiro sem nunca ter cometido pecado. Enquanto o texto começa dizendo: aquele que cometeu um grave pecado, digno de pena de morte. Cristo não cometeu nenhum pecado, mas Ele levou sobre si os meus pecados. Cristo não devia estar sobre Ele nenhuma maldição, mas Ele levou sobre si a minha maldição. A ira caiu sobre Ele. A Ele, o nosso substituto e o nosso Redentor, a Ele seja a glória pelos séculos dos séculos. A Ele seja o louvor por toda a eternidade. A Ele, somente a Ele, a nossa exaltação, a nossa alegria e o nosso júbilo. A Ele, somente a Ele, pelos séculos dos séculos. No nome dEle nós oramos. Amém, Senhor Deus.